Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é como prevenir doenças cardiovasculares no seu paciente com diabetes mellitus tipo 1. Pessoal, por mais que a gente tenha avanço em relação à insulinoterapia, às tecnologias para monitoramento de glicose, para até mesmo infusão de insulina em pacientes com diabetes, principalmente em pacientes com diabetes tipo 1, que são aqueles que, via de regra, necessitam de insulinoterapia intensiva, a expectativa de vida desses pacientes ela é 13 anos menor que aquela observada na população que não tem diabetes. E essa redução da expectativa acontece muito principalmente por doença cardiovascular. Principal causa de morte, né? Perfeito. Mortalidade por doenças cardiovasculares. Então, o paciente com diabetes tipo 1 acaba, ao longo da vida, se tornando um paciente de alto risco cardiovascular. Há dados de uma meta-análise que mostram que isso acontece principalmente com as mulheres, chega a ser 2 vezes maior o risco em mulheres com diabetes tipo 1 em relação a homens com diabetes tipo 1. E nós precisamos entender o problema, obviamente, inicialmente, e também discutir como abordar esse paciente para tentar reduzir esse risco. Esta semana nós tivemos a publicação de um trabalho, uma revisão na revista New England Journal of Medicine, abordando justamente esse ponto, como manejar, como prevenir a doença cardiovascular em pacientes com diabetes tipo 1. E a gente, quando fala em risco cardiovascular, a gente geralmente foca muito no paciente com diabetes tipo 2. Os grandes ensaios clínicos, com intervenções para ver se melhora no desfecho duro, são em pacientes com diabetes tipo 2. A gente tem ainda, quando a gente vai olhar a literatura, ainda é muito limitado o paciente com diabetes tipo 1. Então, mesmo a gente sabendo que a expectativa de vida é menor, como você citou, que a principal causa de morte é doença cardiovascular, os trabalhos sobre isso, sobre a prevenção de doença cardiovascular no paciente com diabetes tipo 1, ainda são escassos. Se comparar com o DM2, assim, não tem nem comparação. Pensar que nesse contexto, a gente fala assim, qualquer estudo que a gente estiver discutindo, por exemplo, o SELECT, que a gente acabou de discutir, tem 17 mil pacientes. Então, você não vai conseguir fazer um estudo randomizado com 17 mil pacientes com DM1, só se for tudo na Finlândia, lá pra pegar... É bem mais difícil, né? A Escandinávia acaba tendo, inclusive a Suécia tem alguns dados com DM1, porque eles têm um banco de dados muito bons, registro. Vai ser tudo derivado de banco de dados, dado retrospectivo, você não vai ter o mesmo impacto, do estudo randomizado. Muitos dados, inclusive, vêm da Suécia, né? Isso. Para a gente falar sobre prevenção, vamos entender melhor o problema. Quais são os mecanismos que estão envolvidos no desenvolvimento da doença cardiovascular em pacientes com diabetes tipo 1? Então, não é muito diferente do paciente com diabetes tipo 2. Então, todos aqueles mecanismos que vão levar a um processo de aterosclerose no paciente com diabetes tipo 2 vão levar também a um processo de aterosclerose no paciente com diabetes tipo 1. Então, a disfunção endotelial, o estresse oxidativo, aqueles produtos de glicação avançada, ou seja, se o paciente está descontrolado, tem uma hiperglicemia, você não consegue controlar, quanto mais tempo de descontrole, maior vai ser o estresse oxidativo, a disfunção endotelial, e isso vai levar ao surgimento de uma placa ali de ateroma, levando a doença cardiovascular. E aí, óbvio, do mesmo jeito que diabetes tipo 2, se você tem fatores de risco associados, hipertensão, dislipidemia, com acúmulo de LDL, pequenos e densos, síndrome metabólica, o paciente com diabetes tipo 1 pode ter síndrome metabólica. A gente, na verdade, vê um aumento de síndrome metabólica no paciente com diabetes tipo 1, obesidade no paciente com diabetes tipo 1, todos esses são fatores de risco. Se tiver no seu paciente, vai acelerar ainda mais esse processo de aterosclerose, aumentando o risco de doença cardiovascular. Então, de uma forma geral, é muito parecido, é a mesma coisa, basicamente, do que acontece no diabetes tipo 2. Talvez a gente tenha no diabetes tipo 1 também um componente inflamatório devido à questão de autoimunidade, que seria algo um pouco diferente, mas de uma forma geral, o processo de aterosclerose ele é o mesmo, é bem semelhante. A gente tem que falar um pouquinho que aí o diabético tipo 1, como ele vai começar a doença bem mais jovem, ele vai ter um maior tempo de exposição a esse contexto de hiperglicemia, a gente vê muito surgimento dessas complicações macrovasculares, que a gente chama justamente quando ele começa a desenvolver as complicações microvasculares, Então, nefropatia é um principal fator de risco para desenvolvimento de hipertensão em paciente com DM1. A nefropatia aumenta muito o risco cardiovascular, em contexto geral. E a mesma coisa a gente vai falar da neuropatia, principalmente quando a gente fala de neuropatia autonômica, que aí aumenta bastante o risco.
Então, pacientes com doença microvascular já são pacientes que eu tenho que ter um olhar diferenciado também, porque eles já estão em risco maior para a doença cardiovascular, que aí seria a manifestação macrovascular. Né? Um dado interessante, hoje a idade média de pacientes com diabetes tipo 1 em todo mundo é em torno de 40 anos. Isso acontece porque cada vez mais nós temos adultos sendo diagnosticados com diabetes tipo 1 e também porque aqueles pacientes que foram diagnosticados na infância, né, têm expectativa de vida maior. Claro, como eu já falei no início do podcast, ela é menor em relação à população geral, mas ela é maior em relação ao que a gente tinha no passado. Então, esses pacientes estão envelhecendo. E, obviamente, ao longo da vida vão adquirindo outros fatores de risco e tendo um risco maior de doença cardiovascular. E assim, a gente talvez até aumente ainda mais, né? Porque a gente sabe que com o Covid aumentou, né? Aí o número de pacientes de diabetes tipo 1, aí parece que o Covid ele exerce alguma influência. Então, talvez a gente tenha um número ainda maior e por vida de pacientes de DM1 numa idade mais avançada do que, não é só criança e adolescente hoje em dia que faz a doença. Bem, um dos pontos que Eric citou sobre a fisiopatologia foi em relação ao controle glicêmico. Então a gente tem que discutir qual é o papel que o controle da glicose tem na prevenção da doença cardiovascular no paciente com diabetes tipo 1. Há vários dados mostrando que maiores níveis de hemoglobina glicada estão associados a um maior risco de doença cardiovascular. Se a gente for analisar o impacto que o tratamento intensivo tem sobre esse risco cardiovascular, a gente vai lembrar daquela dupla, né, o DCCT e o EDIC. O EDIC foi acompanhamento a longo prazo dos pacientes do DCCT. Ele observou que aqueles pacientes que fizeram insulinoterapia mais intensiva, que alcançaram valores menores de hemoglobina glicada, tiveram também uma redução do risco de doença cardiovascular. Então, sim, a gente pode dizer que insulinizar esses pacientes de forma intensiva reduz o risco. Mesmo que depois diminui um pouco a intensidade. Perfeito. Porque basicamente o DCCT... Após 30 anos diminui um pouquinho a diferença. Isso, né? Porque se a gente pegar o DCCT ali, ele avaliou ali 6 anos e meio mais ou menos, e só viu ali naquele tempo redução de complicação microvascular. E aí o EDIC, que foi a expansão e a continuação, né, não era mais o mesmo controle tão intensivo como você tinha no início, mas aquele controle intensivo gerou memória, né, a famosa aí memória metabólica. Né, e aí isso acabou gerando, depois de 30 anos, a gente observa redução do risco cardiovascular em pacientes com diabetes tipo 1. Perfeito. Então, assim, não tem dúvida que o controle glicêmico aí vai ter um impacto positivo sobre o risco cardiovascular. Exato. Aí qual é o problema? Falar que é necessário controlar a glicemia é chover no molhado. Todo mundo sabe disso. Isso. Então, o que é que impede hoje que a gente tenha pacientes com diabetes tipo 1 melhor compensados? Então, vários aspectos, né? Desde o fato do tratamento em si ser incômodo, então é onde vem a importância de tecnologias, de, por exemplo, falar sobre insulina icodeca, insulina semanal, da gente ter, por exemplo, trazendo aqui para o Brasil, no SUS, como a SBD já recomendou recentemente, sensor de monitoramento contínuo de glicose para pacientes de alto risco de hipoglicemia, enfim, ter formas de tornar a adesão do tratamento ao paciente, de aumentar essa adesão do paciente ao tratamento, à insulinoterapia, ao monitoramento de glicose, permitindo assim um melhor controle glicêmico, né? Porque que precisa controlar, todo mundo sabe. Exato. O problema é a gente conseguir fazer isso de forma sistêmica e randomizada e prospectiva, né? Que é difícil. Eu acho que hoje a gente, tendo o que a gente tem de acesso à bomba de insulina, por exemplo, do sistema de monitorização contínua em crosstalk ali com a bomba, a história da tecnologia do pâncreas artificial, que já está, assim, só falta ser aprovada para liberação para uso, mas a gente já tem esse close loop, né? A insulina aqui ele faz um controle em tempo real. Então, assim, quando a gente tiver isso em emprego mais rotineiro, a gente vai ter um benefício muito grande em uso dessa população. Ainda é uma tecnologia de baixo acesso, né? Muito cara, pouco disponível, mas a gente vai ver muito. Eu acho que falta também essa visão entrando na parte de governante, né? Essa visão de que você investir no tratamento do paciente do DM1, né? Então, fornecendo tecnologias mais novas, é uma economia a longo prazo. Lógico. Né? Porque a gente está falando aqui de reduzir risco cardiovascular. A gente sabe o peso que a doença cardiovascular tem para o sistema de saúde. Então, você reduz isso a longo prazo, você vai ter uma economia a longo prazo. E veja, se eu estou compensando esse paciente a ponto de reduzir complicações macrovasculares, eu também estou reduzindo retinopatia diabética, doença renal de diabetes, neuropatia, complicações de pré-diabético, total. Tudo isso é custo, muito custo. Exato. Excelente.
Luciano, um ponto que gera um pouco de dúvida quando a gente fala em risco cardiovascular no paciente com diabetes tipo 1 é no que se refere à dislipidemia. Dislipidemia, a gente sempre tem várias diretrizes, cada uma falando uma coisa diferente, mas especificamente no diabetes tipo 1, muda um pouco, porque é um paciente que às vezes é muito jovem, né? Foi diagnosticado ainda na infância, ele tem pouco tempo de diagnóstico, não é como um paciente com diabetes tipo 2, que ao diagnóstico ele já tem ali anos de resistência insulínica, né? Muitas vezes já tem doença endotelial, doença aterosclerótica instalada. O paciente com diabetes tipo 1 não é bem assim. Como é que seria a avaliação de risco e como é principalmente o manejo da dislipidemia nesses pacientes? Aí tem a particularidade justamente por a gente não ter muito estudo prospectivo em relação ao uso de tratamento, né, hipolipemiante, né, se usar a estatina em DM1, a gente não tem o dado que a gente tem com o DM2 e com outros cenários, né? Como a doença atinge uma população mais jovem, você vai pegar uma faixa etária um pouquinho menor e fica essa discussão de em que momento, em que idade você vai começar realmente ali a usar a estatina. E essa dúvida é tão grande que os próprios guidelines, acaba cada guideline colocando uma informação um pouquinho diferente, né? Então, se a gente for pegar o ADA, os guidelines americanos de cardiologia, eles vão colocar uma estratificação muito parecida com a estratificação que a gente faz do paciente, às vezes até o não diabético, né? Ele bota aquela faixa entre os 40 e os 70 anos, a partir dos 40 anos você deveria começar estatina, no caso, potência intermediária, né? Bota moderada potência. A não ser que tenha fatores de risco, né? Se aí for você mais jovem e você já tiver fator de risco associado antes, aí ele já coloca. Mas ele não cita dentro desses fatores a história de tempo de diabetes, que às vezes a gente já vê outros guidelines citando, inclusive, né? o brasileiro. Diretriz brasileira de diabetes. Aí vai ser essas diferenças. O guideline da SPAD, que é um instituto de endocrinologia pediátrica, mais relacionado com a pediatria, um pouquinho mais precoce, ele coloca que se o paciente com DM1 tiver LDL acima de 160 persistentemente ou acima de 130 mais um fator de risco, ele já deveria começar a estatina também, aí, independentemente da história da idade. A partir de 10 anos de idade, você já poderia considerar isso, né? Então, assim, se você pegar uma criança que tem DM1, tiver um LDL acima de 160, você já vai começar a estatina. Veja que 160 é um ponto de corte ali que não pega o ponto de corte para hipercol familiar, né? Assim, o paciente não vai ter DM1 e hipercol familiar. Às vezes tem algum erro alimentar, você pode tentar fazer outra coisa para tentar baixar um pouquinho. Mas se ele estiver acima de 130 com outro fator de risco, no caso DM1 obeso, que hoje é uma realidade diferente, né? DM1 metabólica, que tem um bocado hoje em dia, já né? vai cair nesse cenário e que aí deveria começar estatina. O guideline brasileiro, né? Ele já considera o tempo, né? Considera o tempo. Ele bota que se tiver DM1 com mais de 20 anos de doença, naquele que foi diagnosticado depois dos 18 anos, já é um adulto. A gente vai criar os dois pontos, né? Vai botar 20 anos e bota uma idade aí de 38, né? Isso. Tá quase os 40 da diretriz da ADA. Antes disso ele não considera, mas aí fica essa dúvida. Vamos dizer, se a criança foi diagnosticada com DM1 com 15 anos, né? Ele diz 20 anos depois dos 18. Aí 15 anos com 20 ele vai ter 35. Quando ele tiver 38, qual a diferença dele em relação ao que tiver depois dos 18? Né? Você perde, né? Mas eu acho que foi uma tentativa da diretriz de dar orientação, dar um norte. Então, acima de 20 anos, o paciente foi diagnosticado depois de 18, é um paciente muito alto risco. E aí você vai buscar uma meta abaixo de 50, fazer estatina de alta potência. E aí, lembrar, então, resumindo, basicamente, seria meio essa ideia de você já fazer estatina com pelo menos uma potência intermediária, colocando uma meta de LDL abaixo de 100, uma coisa ou outra, né? E tendo esse destaque de que se ele tem 130 mais um fator de risco, você deveria considerar usar estatina, acima de 160 persistentemente, você poderia já começar um tratamento baseado no risco associado ao DM1. A brasileira ela também bota que naquele paciente que não tem fatores de risco associados, tem menos de 20 anos de diabetes, poder usar uma calculadora de risco, que é a Steno. Você acha lá, bota lá no Google, você acha fácil para calcular. A SBD, ela, para os pacientes com diabetes tipo 2 que não tem fatores de risco, ela considera idade, né? Para o diabetes tipo 1, não. Ela recomenda utilizar a Steno. Isso. Ou se tiver algum estratificador de alto risco, como, por exemplo, hipertensão, tabagismo. Já é alto risco e vai começar a estatina para deixar LDL abaixo de 70. Se tiver 3 fatores de
alto risco, né? Vira muito Passaria a ser muito alto risco. Ou se tiver um fator de muito alto risco. Por exemplo, LDL maior que 190, doença cardiovascular já instalada. Etnopatia proliferativa. Ou a questão da idade, do tempo, né? Acima de 20 anos. Eles colocam muito. E claro, se tiver tido evento, aí não tem nem o que discutir, né, minha gente? Se tiver evento, já é prevenção secundária. Lembrar, até a gente já citou, talvez o que fuja um pouquinho do mais racional, mais lógico, é o paciente com LADA, né? Que aí talvez é aquele que começou um DM1, mas começou lá pros 30. Então aí ele já vai ficar meio perdido total. Aí é que não vai ter dado. Se a gente tem pouco dado com o DM1 com LADA. Porque se a gente for extrapolar, né? A gente já, por exemplo, a diretriz brasileira coloca que se for DM2 acima de 50 anos é alto risco, né? Se você pensar no cenário do paciente com DM1, ele com um homem com 50 anos de idade, ele já vai ter mais de 30 anos de doença, né? Assim, se for DM1 da forma mais clássica ali, juvenil, né? Mas o LADA, não. 30 anos de DM1 ele não ter nefropatia. Nada, né? Não tem uma aterosclerosezinha ali. Né? Esse é um tópico interessante, assim. Acho que todo mundo já teve aquele paciente jovem no consultório com diabetes tipo 1, com LDL alto. O meu último caso é uma menina, 20 anos mais ou menos, com LDL ali 170, tem mais nada, magra, não tem hipertensão, não tem história familiar. Coloquei ela na calculadora Steno, baixo risco, mas por essa história do LDL persistentemente maior que 160, eu comecei a estatina. Ele coloca também, assim, já está adiantando um pouquinho o podcast, mas ele coloca lá que você pode fazer a avaliação de outros marcadores. Você como pode fazer score de cálcio. Segura um pouquinho. Pode fazer lipoproteína, pode fazer algumas coisinhas aí. A gente vai falar disso já. Outro tópico que também contribui para a doença cardiovascular é a pressão arterial, né? Hipertensão arterial. Então, fundamental fazer o manejo da hipertensão arterial em pacientes com diabetes tipo 1. Atualmente, a ADA considera que se o paciente com diabetes tem uma pressão maior que 130 por 80, a gente já deva iniciar a terapia antihipertensiva. Qualquer uma daquelas classes, bloqueador de receptor da angiotensina, inibidor da ECA, diurético tiazídico, bloqueador do canal de cálcio, como amlodipino, por exemplo, poderia ser iniciado como terapia de primeira linha, a menos que o paciente tenha, por exemplo, nefropatia, albuminúria. Se tiver albuminúria, a gente sabe que a gente acabou nem citando, mas a albuminúria é um fator de risco também, cardiovascular adicional. Então, se ele tem hipertensão, tem albuminúria, você vai entrar aí, vai bloquear o sistema renina-angiotensina. Que a gente sabe que no paciente diabetes tipo 1 ele está hiperativado. Então, faz todo sentido a gente bloquear esse sistema. E é engraçado que, assim, na época da residência, o pessoal falava assim, tem uma frase que o pessoal mais antigo usava, que dizia assim, se o paciente diabético tipo 1 com hipertensão, com certeza tem nefropatia. Né? A hipertensão no DM1 só se desenvolve após a nefropatia. E a gente tá vendo estudos que mostram que não tem assim 100%. Né? Ele já tem uma hiperativação do sistema renina-angiotensina independente aí. E essa coexistência de síndrome metabólica, obesidade, que hoje cresceu muito, né? Acabou atingindo também essa população com DM1. A gente lembra que a insulina, né? Não deixa de ser. Talvez se for um DM1 muito mal controlado, ele vai estar emagrecendo pela doença, né? Não porque, sim, exatamente. Senão... Então, em resumo, de acordo com a ADA, se seu paciente com diabetes tipo 1 tem uma pressão maior que 130 por 80, já deveria iniciar a terapia antihipertensiva. Isso, e evitar beta-bloqueador, assim, né? Você não vai de paciente começar um beta-block. Por causa do risco de ele não está naquela lista, né, das classes de primeira linha. Ele não é tratamento, mas ele ressalta essa história do beta-bloqueador até nesses outros cenários, já que a gente está falando de cardiovascular da forma geral. O beta-block entraria como num paciente com insuficiência cardíaca, né? Principalmente IC de fração de ejeção reduzida, mas também é um cenário difícil você imaginar um paciente com IC de fração de ejeção reduzida sem ter hipertensão, sem ter outro fator de risco cardiovascular. E no pós-infarto, mas aí já entra outra informação nova, né? Que saiu um estudo mostrando que beta-bloqueador no pós-infarto não tem mais tanto benefício assim. Vejam lá no Cardio Papers, mas aí já tá essa discussão. Saiu esse final de semana o estudo do beta-block, né? Talvez mude aí umas condutas no pós-infarto. Você veja que o artigo saiu essa semana e o artigo que saiu agora já está desatualizado. Exatamente, bem assim. A gente anda nesse ritmo hoje em dia. Bem assim. Bem, pessoal, então aqui a gente falou sobre tópicos importantes para prevenir doença cardiovascular, principalmente doença cardiovascular aterosclerótica em pacientes com diabetes tipo 1, considerando que essa doença é a principal causa de mortalidade desses pacientes. Há outros tópicos a serem discutidos, como, por exemplo, como manejar a obesidade em pacientes com diabetes tipo 1. Será que eu posso fazer agonista de receptor de GLP-1?
E se eu tenho um paciente com diabetes tipo 1 e insuficiência cardíaca, eu posso prescrever um inibidor de SGLT2? Há alguma evidência sobre isso? Isso vai estar no nosso podcast completo, na nossa plataforma de cursos, AFIA, Endocrino Papers. Aguardo você lá.